Tem alguma coisa estranha que acontece quando você joga Doom, principalmente os jogos mais antigos. Em algum momento da gameplay, não sei exatamente quando, você para de pensar nos demônios e começa a sentir o silêncio do jogo. Porque o jogo ele até é barulhento, mas nos intervalos fica uma sensação de vazio. É só você, aqueles corredores e a sensação de que não tem mais ninguém em lugar nenhum. E eu fiquei pensando nisso nos últimos dias, e por que essa sensação é tão pesada? Por que um jogo sobre matar demônios consegue passar uma sensação que parece muito mais solitária do que qualquer outra coisa? Eu decidi pesquisar um pouco mais sobre isso e nesse vídeo vou falar um pouco sobre o que eu encontrei. O Doomslayer é um personagem que não faz sentido existir hoje em dia. Em um mundo onde todo herói tem um trauma explicado, um arco de redenção, tem cena em que chora e se mostra mais emocional, o Doomslayer não faz nada disso. O Doomslayer não fala, ou quase nunca. Quando alguém tenta dar um discurso para ele ignora, literalmente vira as costas e vai embora. Um homem que não precisa que expliquem o que é, que age antes de falar e que carrega o peso sem anunciar que está carregando. E talvez seja exatamente por isso que ele ressoa tanto, porque no fundo, a maioria das pessoas conhece essa sensação de carregar algo que não tem nome, de continuar sem saber muito bem o porquê. Toda a fase de Doom acontece em um lugar onde a vida já acabou. Marte, o Inferno, a Terra depois do Apocalipse, lugares que claramente tiveram gente no passado, que tiveram alguma história, e agora são só ruína. E nesses lugares existe um único ser humano, um só. Eu sei que parece óbvio falar isso de um jogo de tiro, mas fica com essa imagem por um segundo. O último homem vivo, num universo inteiro, sozinho. Não tem aliados, não tem ninguém para dividir o peso, não tem conversa no final do expediente, não tem ninguém que entende o que você passou porque ninguém mais passou por aquilo. Só os corredores, os demônios e o silêncio entre uma batalha e outra. E tem algo nesse silêncio que vai além do jogo. Se você está gostando do vídeo, peço que se inscreva no canal e clique no gostei. Isso ajuda a continuar com os vídeos. Existe um tipo de solidão que não é sobre estar sem companhia. É sobre estar num lugar ou numa situação que mais ninguém ao seu redor consegue alcançar, onde não adianta tentar explicar, porque as palavras não chegam lá, onde você olha para as pessoas ao redor e percebe que o que você carrega é só seu. O Doom não foi feito para ser filosófico, mas ele captura isso de um jeito muito honesto. Porque o Slayer não tem com quem conversar sobre o que ele viu, sobre o que ele fez, sobre o que o inferno fez com alguém que fica tempo demais lá dentro. Ele só continua sua jornada. E a ideia de que certos pesos não se dividem, certos caminhos você percorre sozinho, não porque ninguém se importa, mas porque ninguém mais tem acesso àquele lugar específico dentro de você. Os cenários de Doom não são aleatórios. Cada corredor destruído, cada sala abandonada, cada estrutura que claramente já foi habitada e agora é só o que sobrou, tudo isso comunica algo antes mesmo de você encontrar o primeiro inimigo, que algo passou por aqui, que aqui havia vida e hoje não há mais. E você caminha por esses lugares como um arqueólogo de um desastre que ainda está acontecendo. Não tem tempo para luto, não tem espaço para parar e absorver o que você está vendo. O jogo não permite isso. Mas em algum nível, você sente o peso daqueles lugares, o que eles foram e o que sobrou deles. Isso cria uma textura emocional que poucos jogos conseguem fazer igual. O Doom acaba sendo único por esse motivo. Uma das maneiras de interpretar o Doomslayer é a ideia de que a raiva dele atua como um mecanismo de defesa. É uma armadura. Existe uma linha no lore mais recente que sugere que a raiva é o que o mantém inteiro, que sem ela, o que restaria seria insuportável de carregar. E quando você pensa nisso, de um homem que passou tempo incalculável no inferno, sozinho, a raiva começa a fazer sentido de outro jeito. Assim, paramos de enxergar o Doomslayer como alguém furioso. A raiva é a única coisa que ele tem para não afundar.
E outra coisa interessante é que os momentos mais pesados do Doom não são as batalhas com os demônios. Na realidade são os intervalos. Quando você limpa uma sala e de repente fica só o som dos seus passos e o ambiente, e aquela sensação de que agora você precisa ir para a próxima porta, para o próximo corredor ou para a próxima sala. E você simplesmente vai, e tem algo nessa repetição que começa a parecer muito com a vida. Não a vida de um herói de filme, mas a vida de verdade, onde você resolve uma coisa e já tem outra esperando. Onde não tem música crescendo quando você vence, onde o mundo não para reconhecer o que você acabou de passar. Você só segue em frente, e o Doom replica isso de um jeito que poucos jogos replicam, talvez por ser um jogo em que a história não foi trabalhada com tanto carinho. Tem um conceito que eu fico voltando quando penso no Doomslayer, o conceito de dignidade sem plateia, a ideia de fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não tem reconhecimento, mesmo quando a única recompensa é continuar existindo para fazer de novo amanhã. Não tem nada de glamouroso nisso, mas tem algo bastante honesto, porque a maioria dos heróis de ficção age para alguém com algum objetivo. Tem uma pessoa que eles querem salvar ou uma câmera que vai registrar o momento, uma multidão que vai aplaudir no final. E o Doomslayer age porque é o que precisa ser feito e só, nada mais. Isso, de um jeito estranho, é mais inspirador do que qualquer discurso motivacional que eu já ouvi, porque não pede nada em troca, não precisa de nenhuma validação para se justificar. Agora eu quero voltar à ideia do último homem vivo, porque eu acho que ela é o coração de tudo isso. Existe algo específico em ser o último. O Doomslayer não é só o mais forte, nem só o mais corajoso, mas ele é o último, o que sobrou, o que ficou quando tudo mais foi embora. E carregar esse fardo não é simples. Porque junto com ser o último vem uma responsabilidade que você não pediu, uma herança que ninguém te perguntou se você queria receber, um papel que foi empurrado para você, porque não havia mais ninguém disposto para assumir. E o Doom subitamente coloca você nessa posição. Você acorda naquele lugar com a arma na mão e o mundo ao redor já destruído por demônios. Eu não sei se os criadores do Doom pensaram em tudo isso quando fizeram o jogo, provavelmente não pensaram. Mas tem algumas coisas que surgem de um design honesto que vão além da intenção original. O silêncio entre as batalhas não foi planejado para ser poético, ele surgiu porque o jogo é assim. A solidão não foi roteirizada para te fazer sentir algo específico. Ela é a consequência natural de estar sozinho em um mundo destruído. E mesmo sem intenção dos desenvolvedores, o jogo é capaz de comunicar algo. Que existe dignidade em continuar mesmo quando ninguém está olhando. Que a solidão e o propósito podem coexistir no mesmo lugar, dentro de uma pessoa. Que ser o último não é necessariamente uma sentença, é uma condição, e o que você faz com ela é o que define quem você é. Então, o último homem vivo, em um universo destruído, sem nenhuma audiência, nem ninguém para confirmar que seus feitos importam. E mesmo assim, ele continua. E isso é tanto trágico quanto bonito. Se você chegou até aqui, obrigado por ter assistido. Peço que se inscreva no canal e deixe o gostei. Até a próxima.